Ai, o Guilherme veio de uniforme, que coisa mais linda! Tem que estar uniformizado, né? Tá meio escuro, né, para vocês. Vocês enxergam bem? Não, mas tá bom. Tá, ó. Pra nós tá bom. A gente consegue te enxergar bem e o mais importante de tudo, a gente consegue te ouvir bem, né? E as informações que vêm por aí são é o fator mais importante da noite de hoje. Certo. Vamos hoje aprender. Vamos começar oficialmente, então. Boa noite para todos. Hoje a gente traz como nosso convidado o Guilherme, que é sócio fundador e um dos especialistas da ESOL Ecological Solutions. Uhum. Uma honra minha tê-lo como cliente e hoje a gente traz aqui porque a Renata tem várias dúvidas e curiosidades acerca do sistema fotovoltaico e agora a gente está num momento em que isso está em alta por várias questões, desde questão ecológica até econômica, né? Então, nada melhor do que trazer o Guilherme aí para nós. Guilherme, para começar, eu vou te deixar com a Renata para ela te fazer algumas perguntas da tua pessoa, para te apresentar um pouquinho antes da gente começar a falar efetivamente sobre o sistema fotovoltaico. Agora é com vocês. Para você, eu já conheço ele, agora você tem que se conhecer. Então, Guilherme, um especialista, né, desse sistema. Então, conta aí para nós como surgiu aí o teu início, essa vontade de aprender mais, essa coisa que eu sei que não é fácil, né? Não deve ser fácil de aprender, e quando aprende, quando a gente passa a amar aquilo, se torna fácil. Nos conta aí o início, né, Não, de tudo. certo? Não, a gente às vezes não planeja, né? Nunca imaginei que eu teria alguma, né? Eu sou engenheiro civil por profissão. Então, como qualquer engenheiro civil, a gente segue a carreira da construção, toca uma obra ou projeta alguma coisa. E aí senti uma necessidade que eu sou uma pessoa um pouco inquieta. Eu precisava de mais, alguma coisa a mais. Então eu busquei, bem, mas o que que eu gosto, o que que eu acho legal de fazer, né? O que que seria interessante fazer, uma coisa promissora, um futuro que realmente que eu acredite que seja importante de forma para o mundo, para o planeta, enfim. E eu vi esse nicho há uns 7 anos atrás, iniciando, né? Já tinha iniciado, já fazia um tempo. E aí eu fiz um curso, investi, fui buscando. Claro que a parte técnica, sendo engenheiro, facilita um pouco, né? A gente é um pouco mais familiarizado nessa parte, né? Por mais que eu seja civil, não é bem o eletricista, né? Engenheiro eletricista. E aí eu e um sócio resolvemos abrir a empresa e aos pouquinhos fomos caminhando. Nesse meio tempo eu tinha ainda algum trabalho de civil e aos pouquinhos foi tomando uma grandeza a empresa e eu hoje, graças a Deus, né, a empresa tá rodando bem, tá atendendo bem. A gente sempre preza também uma coisa importantíssima, retrabalho zero, né? Fazer a coisa uma vez só, então isso, indicação vai aos pouquinhos, né? É lento, mas vai, a coisa Mas vai, cresce né? e só vai para frente, né? Quanto tempo existe esse sistema? Antes Olha, de perguntar o que ele é. isso é uma boa pergunta. Não vou saber te dar uma certeza absoluta aqui, tá? Mas na Europa esse sistema iniciou já faz bastante tempo aí, vou te dizer, talvez uns 15 anos, 18 anos. Mas aqui no Brasil, eu acho que tem o quê? Uns 10 anos? Por aí, deve fazer na margem de uns 10 anos. Sim, tem empresas maiores no mercado que já estão realmente desde o do marco zero aqui no nosso país, onde o custo para investir em fotovoltaico era 5, 6 vezes mais do que é hoje, né? O material sofreu um avanço tecnológico tremendo, então conseguiram baratear, reduzir os custos muito, E então começou a ficar mais mesmo atrativo. assim, eu lembro que na época, quando eu me interessei, quando eu ouvi falar sobre, né?
E mesmo assim se tornava muito em conta ter este sistema em casa ou na empresa, né? É, Eu lembro que na época, eu não lembro quem foi que me falou, que disse assim, mas eu acho que vale mais a pena ter na empresa. Se tu tem uma empresa grande, vale muito a pena. Agora em casa não vale. Mas hoje em dia o negócio está bem diferente, como tu falou. O material foi se atualizando e as coisas foram barateando um pouco mais para sair mais viável para o povo de casa, né? exato, não. Um Pois sistema que é. hoje é 20 mil, na época era 40, 50 mil. As placas eram menores, a produção era menor. Então, para te ter uma noção, desde que a gente fez a empresa, a primeira instalação que a gente fez era a placa de 265 watts. Hoje tem placa de 580. É mais que o dobro da potência para a mesma placa, para o mesmo peso, para a mesma ocupação no telhado. Então, o avanço foi gigantesco. O preço baixou e aumentou a produção. Então, aí abriu o leque, aí o mercado aqueceu, viu que aquele susto que era antes mesmo era salgado. Antes era, digamos assim, o teu payback, né? Levava aí 10 anos para se pagar. Então, quem é que vai fazer um investimento só para daqui a 10 anos começar a se pagar? Difícil na nossa cultura, né? Era graúdo na grana, né? Eu acho. Na Então época, hoje já 5 anos, 4 anos e meio se paga, fácil. E fácil, né? quanto maior o sistema, mais rápido ele se paga, né? Guilherme, então fala aí para nós, né? O que que é este sistema fotovoltaico? Até um pouco difícil de falar, mas nos fala aí um pouquinho, por favor. É, O que que ele é? ele dá um nozinho na língua, né? Aham. Assim, eu não vou meter muito em detalhes, acho que muito técnico, porque talvez fique muito complexo a coisa, assim. Mas o cientista aí que inventou, ele conseguiu fazer a forma que o Sol, irradiando na célula ali, no silício, ele consegue captar um elétron ali, que ele conduz isso em fios e consegue converter isso em energia elétrica, né? Então as placas elas produzem corrente contínua, aí elas têm que ir, a nossa casa, todas as nossas casas são corrente alternada. Então elas vão para um inversor, esse inversor faz a conversão da corrente contínua em corrente alternada e joga na rede. Então, basicamente, o componente, né, são placas e inversor, né? As placas captam o sol e produzem energia, e o inversor faz a conversão e joga na rede, né? Claro que o inversor é a peça-chave, ele parece simples o trabalho dele, mas é extremamente complexo, assim, ele tem que cuidar as frequências, as harmônicas da rede, não pode injetar algo poluído, né? Imagina, tu vai produzir uma energia do sol e tu pode estragar um eletrônico se tu injeta essa energia, um inversor que funcione mal, né? Vai danificar aparelhos eletrônicos. A rede elétrica da concessionária pode danificar se o aparelho não é homologado pelo Inmetro, não tem as certificações devidas, né? Então, o inversor é uma peça, é a peça mais importante de todo o sistema, digamos assim, né? E me diz uma coisa, se eu quiser esse aparelho, tá? Eu quero botar na minha casa. Eu posso dividir ele com alguém? Porque devido a essa tecnologia ser tão boa, eu já ouvi falar em sobrar energia, né? É, E eu posso dividir isso com alguém? sim, isso assim, é até sempre que a gente pode, a gente recomenda na questão, porque quanto maior o sistema, melhor o custo-benefício. Porque, vamos dizer assim, um sistema para uma casa é 10 placas e um inversor. Um sistema para duas casas seriam 20 placas e um inversor. Então, tu está pagando um inversor para 20 placas e não para 10. Então, primeiro ponto-chave é que financeiramente isso é mais atrativo. Então, e como é que tu faz para compartilhar? Tu precisa tá com o mesmo CPF vinculado. A conta de luz que tu quer abater em vários estabelecimentos, por exemplo, é a Rê. Eu tenho minha conta de luz no meu apartamento lá, tá no nome da Rê, no CPF da Rê. A outra casa é da minha mãe. A conta de luz está no CPF da minha mãe. Não posso. Tu vai ter que transformar aquela conta de luz para o nome da Rê, para o CPF da Rê, e aí tu instala
a usina pode ser na tua casa ou na casa da tua mãe, vai estar tudo na tua conta de Não luz, importa a distância, Guilherme. desde que seja dentro da mesma concessionária. Se for tudo CE, Porto Alegre, Praia, Xangri-Lá, é CE. Então, tu pode ter uma casa na praia Perfeito. e produzir energia lá. Já eu e a Nice, por exemplo, eu e ela não podemos ter, no caso, no mesmo CPF, porque ela mora em Porto Alegre e eu Gravataí, então RGE e CE. Não É isso aí? pode. É isso mesmo, Gravataí e RGE, exatamente. Então não pode. Tem que ser RGE, RGE, CPF, CPF. Tu não vai poder misturar isso. Estamos falando num nível residencial, comercial, né? Tem nível industrial e daí estamos falando de coisa bem superior. A gente está falando de microgeração. Tem mini geração, que daí vai para 1.000, 2.000 placas. Aí é um pouquinho diferente, tá? É uma coisa bem mais complexa, é uma coisa, um nível bem superior, assim. Aí tem geração compartilhada, tu consegue fazer cooperativa, e aí não precisa ser dessa forma, né? Mas, assim, via de regra, para nível residencial, vamos se ater aqui nesse assunto, né? É só dessa forma, mesma concessionária e CPF, mesmo CPF, né? Ou empresas, vamos supor, eu tenho uma empresa com um CNPJ e tenho várias sedes dentro da mesma concessionária, todas com o mesmo CNPJ, dá para fazer também, CNPJ, CNPJ. E no caso, apartamento, pode ter somente o apartamento? É que assim, apartamento... Ou é mais complicado, tem que ter o condomínio todo? Não, aí, essa é a questão. Aonde tu vai instalar no apartamento? Entendeu? O que acontece? Vamos fazer uma hipótese. Tu teria que ter uma autorização do síndico, fazer uma assembleia do condomínio, onde todos os moradores vão assinar um papel, vão te autorizar a usar o terraço do prédio só para ti. Só que normalmente todo mundo vai querer isso. Então isso não acontece. Num apartamento acontece de tu colocar para bater a conta condominial. Aí não é a conta da RE, é a conta do condomínio, a conta de luz do condomínio. Aí tu vai instalar no CNPJ do condomínio, vai instalar no terraço dele, vai botar as placas lá no telhado, vai botar um inversor em algum lugar e vai abater a conta de luz condominial. Entendeu? Mas tem como, mas é muito difícil, não acontece, na prática não acontece. E Guilherme, se eu colocar isso na minha casa, eu tenho quanto tempo para... Existe um tempo de manutenção? A manutenção, vou abrir um parênteses, um pouco da história que tu me perguntou antes, do porquê que também eu optei pelo fotovoltaico, né? Eu pensei assim, pô, eu quero uma coisa de energia renovável, tem eólica, tem várias coisas, mas eu fui para fotovoltaica justamente pela manutenção. A manutenção da fotovoltaica é quase zero, entendeu? É uma lavagem nas placas, com o decorrer do tempo, a fuligem da cidade, o pó da estrada, ela se decompõe, deposita na placa, e a própria água da chuva vai lavando, só que aquela crosta vai aumentando, a gente acaba até nem vendo, mas normalmente é de anual essa manutenção. Então, anualmente, tu tem que limpar essas placas, né? A gente recomenda que sejam com empresas que lidam com isso, porque tem um cuidado a ter com as placas, né? Não pode pisar em cima para não danificar, mas também não é algo do outro mundo, tá? É um pano com detergente neutro, tu tira a sujeira e deu. Essa é a manutenção, claro. Vou pincelar um pouquinho assim. Componente eletrônico, não dá problema. Dentro de garantias, não dá problema. A vida útil do sistema é 25 anos. Não se viveu 25 anos do sistema para dizer se eles vão durar esse tempo ou não, ou vai ser mais. Então, a manutenção é limpeza. Mas antes desse tempo, desses 25 anos aí que tu falou, antes desse tempo ele já se pagou há quanto tempo atrás? Mais de 15 anos atrás? Não, justamente. Hoje, em 5 anos, está se pagando, 4 anos e meio, né? Dependendo do porte, né? O mercado, às vezes, pode chegar a 3 anos está se pagando, dependendo do porte que tu está colocando.
E, Então, Guilherme, que é que 10 anos é garantia, garantia de fábrica, 10, 15 anos. 25 anos, o que é isso? 25 anos é a vida útil que se estima, né? ai, que Então, loucura. já se pagou Eu, muito tempo, né? eu andei me informando sobre, eu até pensei, agora vamos falando em valores, né? Eu até pensei em vender o meu carro para poder colocar energia, porque a gente Uhum. sabe que também logo em seguida compra o carro, mas também a energia tu economiza a partir da, vamos dizer, a partir do momento que tu coloca, né? E É, porque teve uma corrida aí a gente vai entrar num outro assunto vinculado a ele, que é a questão das taxas, da aquisição do sistema. Teve uma corrida aí porque havia um benefício que tinha prazo para isenção de taxas. Como é que foi isso? Como é que era? O que que mudou? Né? Quais são as diferenças disso desde que começou para agora? certo. Eu vou só fechar o parênteses ali da Rê, que Tá. eu acho que assim, isso que ela, eu penso que é duas vezes economia, porque hoje o carro, querendo ou não, é um custo. Tu, pelo menos um carro popular, 10 mil no ano é custo. Tá? Tu tá pagando, tu tá tirando 10 mil no ano para o carro, não tem. Então, se tu trocar o teu carro, tu tá economizando 10 mil no ano e, inclusive, tu tá economizando mais energia. Então, Foi exatamente no que eu é pensei. investimento duas vezes o que tu está pensando, não é só na energia. Na cidade grande é Foi, interessante. foi exatamente o que eu pensei, porque daí tem manutenção, tem isso, tem aquilo, tem tanta. Tem, hoje em dia tem os aplicativos, né? Que Justo, ajudam a gente a economizar também, o carro né? é um Aí foi o passivo que eu grande. pensei, né? O carro é um passivo grande. Para quem não precisa de carro, cidade grande, é custo. Mas vamos lá. Na Nice ali, realmente, tá? Houve uma corrida muito grande, houve um. Eu sempre tento ser o mais transparente com meus clientes, e dar a minha opinião, tá? Isso é uma opinião, não sou o dono da verdade, mas eu interpreto isso assim como era um bom argumento para venda, né? Então os vendedores, eles se apegaram nessa nova taxação e foram para cima dos clientes dizendo, ó, é agora, tu vai perder o benefício, mas não é tudo isso. Não foi, não é esse susto que fizeram, eu digo, esse terrorismo, né? Essa é a minha interpretação, né? Então, antes da nova lei, tu pagava a taxa básica, ou seja, tu instala um sistema fotovoltaico, tu zera teu consumo de luz, tu não vai consumir, tu vai produzir tudo para zerar tua conta de luz, mas tu vai ser obrigado, isso é a lei antiga, né? Tu era obrigado a pagar a taxa básica. Isso dependia do tipo de ligação que tu tem na tua casa. Tua casa é um monofásico, bifásico ou trifásico. Um E trifásico é mais ou menos valores. Então, trifásico é 100 kWh, 100 kWh a 80 centavos o quilowatt, que está mais ou menos hoje, R$ 80 de taxa básica para uma ligação trifásica. Uma ligação bifásica cai para 50 kWh, é a metade, R$ 40 de taxa básica. Então, a tua conta de luz podia ser uma conta de 300, 500, 600, 1.000, 2.000 e vai para R$ 50, ou vai para R$ 100, R$ 80. Essa é a lei antiga, né? E isso é fixo, era fixo. Agora, com a lei nova, eles estão fazendo gradualmente. Então, a cada ano vai ser um pouco mais taxado, tá? Eles estão taxando o tal do fio B. Fio B é todo o excedente, ou seja, tudo que tu gera e tu não está utilizando no momento, tu injeta na rede para ela guardar para ti, tu injeta para a CE. Então, olha, eu estou agora com a luz aqui, agora não tem sol, né? Mas vamos supor que estivesse no meio-dia, eu estou com a luz, um ar-condicionado ligado aqui, eu estou consumindo alguma coisa, mas eu estou produzindo mais do que eu estou consumindo, então o restante está sendo jogado para a CE. A CE vai guardar para mim. Esse montante que ela guardou, ela vai taxar, porque ela está dizendo, olha, tu está usando o meu fio, que é o excedente. Então, esse meu fio, ele representa, o fio representa 30, vai dar uma confusão aí, mas vamos lá, 30,8% da tarifa. Então, se a tua tarifa
é 80 centavos, tu pega 30% dos 80. Vamos falar que a tarifa é 1 para fazer a conta mais fácil. 30 centavos representa o fio B a cada quilowatt-hora injetado, né? Então, agora essa conta ficou bem mais complexa de fazer, porque depende do quanto tu injeta na rede. Ela é variável, ela não é mais fixa. Então, quem é que vai ser mais prejudicado aí? As empresas, por exemplo, que nem tu falou, eu quero produzir aqui e jogar lá para minha outra casa. Esse montante que tu está jogando para tua outra casa, tudo está entrando para o fio B. Então, todo esse quilowatt-hora vai sofrer uma taxação de 30%, só que no primeiro ano é 15% dos 30%. Veja bem, a confusão está aí. No segundo ano é 30% dos 30%, eles vai dobrando. No terceiro ano é 45% dos 30%, até chegar a 100% dos 30%, que é o 30%, entendeu? Eu não sei, dá confusão. Não, sim, aí. Entendi. Dá confusão na história. Então, nos 2 primeiros anos, hoje, para quem pagaria R$ 40 de taxa básica antes, vai estar pagando R$ 16. Depende do nível que tu injeta no fio B. Mas estou fazendo uma conta aí de uma casa, 300 kWh de consumo, 400. Então, nos 2 primeiros anos, ficou... Imagina, para quem pagava 40, vai pagar 16. Mas no terceiro ano já vai chegar perto dos R$ 30. No quarto ano vai chegar R$ 45. Até chegar aos 30% da componente, né, da tarifa. Basicamente é isso. A conta, ela ficou um pouco variável, né? Ela ficou um pouco mais complexa. E aí, claro, só olhando cada caso para ter certeza do quanto cada um vai estar pagando. Aí eu quero colocar isso na minha casa. Quais são os serviços inclusos nessa função aí? Assim, maior parte, 99% das empresas, né? Elas dão RT, tudo, all-in, né? Tudo all-inclusive. Tu fazes material, placa, inversor, cabeamento, fixação, aterramento, ART, responsabilidade técnica, monitoramento, homologação perante a concessionária, né? Fazer todos os trâmites de fazer o pedido que tu quer virar um produtor de energia, IACE. Então, tá tudo incluso, tá? E será que nessa lista aí, né, nesses serviços, é incluso também a limpeza? Tem, por exemplo, antes eu costumava, para fazer negócio, eu dava a primeira limpeza gratuita. Hoje eu já não faço isso. Começa a dar um volume de serviço, né? Então, me coloco sempre à disposição. Você pode terceirizar, né, para poder tirar um pouco. Porque fica muito, porque daí muita coisa, né? Começa a entrar muito mais fluxo, né? Exato. E daí acaba perdendo tempo com uma coisa simples que outra empresa especializada pode fazer. Exatamente. A gente tem parceiros, inclusive, hoje que a gente tá conosco. A gente não gosta de lavar as mãos e dizer, não é mais comigo a bola, entendeu? A gente, não, é comigo, mas não sou eu que faço, é o meu terceiro que é especializado para isso. Né? E Guilherme, e o que não está incluso? O que vocês não incluem? Por exemplo, cabeamento da tua casa. A gente já, depende, tu tem instalação, tua instalação elétrica é bem precária. Dependendo do inversor, da potência que tu vai gerar de energia, vai te exigir um cabeamento mais grosso. Porque tu vai produzir uma energia e vai passar uma energia muito grande por esses fios para produzir. Vamos supor, uma casa que vai gerar para 3, 4 casas. Com certeza a fiação dessa casa tem que olhar com atenção, porque tu vai estar produzindo muito mais do que a capacidade de consumo dela. Então, é bem possível... Caiu o celular aí. Ele tá no limbo, assim. Ele tá no equilíbrio dinâmico, não está... Não tem problema. A explicação tá maravilhosa, que não vai atrapalhar nada. Mas, então, por exemplo, tem situações que o cabo não suporta e a gente não tem como prever isso. Não tem como fazer. Então daí é feito. Vocês indicam
daí, no caso, é um eletricista, né? Perfeito. Aí, neste caso, é um eletricista. Perfeito. Vocês indicam daí Perfeito. também? Nós temos parceiros eletricistas que façam esse tipo de serviço. Por exemplo, para fora, que é mais área rural, a gente tem muita instalação também. É muito comum. A pessoa põe um galpão e não chega a luz lá ainda, mas ele quer instalar. Aí ele, no final, quer que a gente passe a fiação de um poste para o galpão. Isso a gente também não faz, não está incluso. Tipo, indica, terceiriza, faz recomendação técnica, qual a bitola, tudo, mas a gente não tem como abraçar todos os serviços, né? Então, é basicamente o que não está no escopo do sistema, né? Por exemplo, eu tenho que ligar na tua rede. Dali em diante, tu tem que estar com a rede inteira. Se algo da tua rede não está intacta, isso não está incluso. Isso é tu que vai ter que resolver, né? Posso te assessorar e tudo, mas não tem como marcar com isso, né? Agora, a nossa parte do sistema, o sistema está todo incluso. Perfeito. E se tá o cabeamento tudo... É cabeamento, né, que fala aqui. Fiação, cabeamento. É que ouvindo é uma coisa e falar é outra. Se tá tudo certo, tudo ok para colocar, quanto tempo vocês entregam isso pronto? Depende do porte, né? Mas um sistema residencial, aí 10 placas, 15 placas, a gente um dia consegue fazer tranquilamente, assim. A gente tem, claro, muita prática, né? A nossa empresa, especificamente, por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu vou junto com os guri no telhado, eu tô junto, então a gente consegue ver, atalhar algumas coisas, só de ver a maneira mais eficiente de executar um serviço, né? Às vezes tem... Eu e meu sócio estamos juntos. Aí, se não tem um engenheiro um pouco junto, alguém mais técnico, que pode usar de forma mais eficiente, às vezes se demora uns 2 dias, porque não passou o cabo por um lado mais fácil, não posicionou as placas mais distante do inversor, não estudou bem o caso inicialmente, vai dar mais trabalho, né? Mas tranquilamente, nós, em um dia, 15 placas aí, também... vou te dar um exemplo que aconteceu hoje, tá? A gente teve uma instalação hoje, o cliente tem um telhado e embaixo é uma laje, acontece. E a fiação para ligar na casa, ela não é aparente, então a gente tem que procurar, às vezes procurar na laje, e isso dá trabalho. Era um serviço que a gente podia ter terminado em uma manhã, a gente levou o dia inteiro procurando o local para ligar a fiação. Imprevistos acontecem, né? Mas, via de regra, é isso, né? E me diz uma coisa, e o telhado? Tem um telhado específico para colocar? Somente cerâmica? Como é que é o nome desse que eu esqueci agora o nome? Esses cinzas? Esqueci o nome. Isso. Aluzinco, isso. É mais metálico. Ele tem um telhado específico? Não. Para fazer essa instalação? Para cada tipo de telhado, os fabricantes têm uma instalação apropriada, uma forma de fixação mais apropriada, né? Um telhado de barro, ele tem um parafuso um pouquinho diferente, que vai fixar, vai fazer um Lzinho, uma chapa, vai fixar na treliça. Um telhado de fibrocimento, a gente tem que fixar na madeira, então um parafuso estrutural. Cada tipo de telhado vai te dar a forma de fixação diferente, mas dá para instalar em tudo. Laje plana, impermeabilizada, acontece em condomínios bastante. As casas modernas que são quadradas, acontece o que acontece. Ele não tem telhado. Ele resolveu impermeabilizar, botar uma laje e impermeabilizar. Tu não pode fazer um furo numa laje dessa. Tu vai dar infiltração para casa. Existe um sistema para isso, é um triângulo. Esse tipo de sistema normalmente são sistemas mais caros, que se pagam em 5 anos e meio, por ter um custo de material a mais. Então, é um triângulo metálico de alumínio, que não enferruja, com pesos de concreto, porque eu não posso furar para fixar esse triângulo. Então, tem que ter um lastro, um peso grande que vai segurar placas para ela não pegar voo. No nosso caso, a gente ainda opta para dar mais segurança, amarrar com cabo de aço
todas as placas, todos os pesos e achar um volume, uma caixa d'água, alguma coisa rígida, fixa e abraçar ela, né? Para se eventualmente o lastro não for suficiente e a placa com vento chega a querer pegar voo com aquele peso de 60, 80 quilos no pé dela, tem um cabo de aço segurando ela. Então, isso é um outro tipo de telhado, digamos, né? Cada um tem a sua característica, né? E o que que vocês precisam? Tá, eu quero fazer, tá? O que que vocês precisam? Ô, Reu, o que que eu tenho que te mandar para te ver, fazer um orçamento para mim? Como é que nós aqui trabalhamos? Acredito que a gente tenta ser eficiente, né? A gente pede uma conta de luz. A conta de luz, ela tem tudo todas as informações que a gente precisa. Tem o teu endereço, tem o teu CPF, tem a UC, que é a unidade consumidora, que é o código da concessionária, tem o tipo de ligação, que é mono, bi, trifásica, e o mais importante, para a gente poder dimensionar o sistema, isso aí, é o histórico dos últimos 12 meses, que eu acho que foi aquilo ali que tu me mostrou. Foi. Tem vários gráficos. Tá borradinho, mas é porque molhou da chuva. Isso aí. Isso aí é a base para fazer todo o dimensionamento do sistema, né? A gente vai se basear nesses últimos 12 meses, vai criar uma média. A gente tem o hábito também de botar de 10% a 20% a mais do que isso, porque tu vai colocar energia. Aí já aconteceu nos primeiros anos de empresa, né? Aí a gente faz um 0 a 0. Aí o cliente, pô, agora eu tenho energia, então vou abusar um pouquinho mais, né? Daí ele deixa o ar-condicionado 5 minutos ligado mais a tempo, todos os Lá dias. no tal. Aí o consumo dele aumenta. É natural. Todo mundo que tem energia fotovoltaica, o consumo aumenta. Então a gente sempre dimensiona de 10% a 20% a mais para já abraçar E esse é o aumento. ideal. E Guilherme, outra coisa também que eu já ouvi falar. Eu quero colocar, tá certo que vai colocar, vou colocar. Fazer um consumo a mais até o mês até quando colocar? Consumir um pouco a mais? De propósito? Ou não? Não. É difícil encerrar, sabe? O que acontece às vezes é o cliente... eu vou instalar mais 2 ar-condicionado. Então minha conta de luz é uma coisa, mas vou ter mais 2 aparelhos de ar-condicionado. Já ouvi falar até mandar instalar mais ar-condicionado para poder aumentar um pouco mais o consumo. Aí ele dando essas informações, a gente obviamente não vai ficar entre os 10% e 20% a mais, né? Cada ar-condicionado aí, dependendo da potência, mas é 150 kWh mês por ar-condicionado, né? Se a pessoa realmente gosta do ar, usa bastante, né? Tem pessoas que vai pôr o ar, mas vai usar só durante a noite, não vai usar durante o dia. Eu tenho cliente que no inverno liga o ar e abre todas as janelas para tirar a umidade. O consumo dele é gigantesco, entendeu? Então a gente tem que também ter essas informações para poder fazer um dimensionamento personalizado para cada uso, né? O número KWP, o que é quilowatts, né? Quilowatt-hora. O consumo da minha casa. O consumo da minha casa, eu acho que ela tem autonomia de 6,5 kW, é isso? Mais ou menos isso. Até onde eu fiz, acho que é isso. Que ele tem uma potência, essa função. Chegou a fazer um orçamento. Isso. Porque eu não sei falar que nem vocês, né? O KW, quilowatt, W é watt, e P é pico ou potência. Então, quilowatt potência, quilowatt pico. Porque isso é o pico do teu sistema, é o máximo que o teu sistema vai produzir, que vai ser ao meio-dia, por isso que se chama. Então, o teu sistema tem de 6, tanto quilowatt pico, né? Quilowatt P, KWP. Isso é a potência máxima que ele vai produzir e isso já vai dizer o quanto tu vai gerar de quilowatt-hora, daí é kWh por mês, né? Esse KWP é vinculado diretamente ao kWh. E tu sabe a economia, mais ou menos, durante... que é mais ou menos que a gente paga... Quantos anos, mais ou menos, se a gente compra uma casa, quantos anos, mais ou menos, a gente fica pagando? Uns 25, 30 anos? Não, normal, né, meio? Não vamos numa paulada numa casa, uma casinha.
Mas assim, Depende, a minha foi 15. tá, em 25 anos, vamos dizer, 25 anos, né? Enquanto em reais, mais ou menos? Em torno de uma economia de quê? Ah, Não sei. não entendi a pergunta. Em 25 anos, eu coloquei eu coloquei o sistema fotovoltaico. Ah, falei, consegui falar. Ah, em 25 anos, quanto em reais a gente consegue economizar mais ou menos? Mais de 150 mil, será? É que, olha só, depende do porte que tu vai colocar, né? Quantas Numa placas? residência comum, na minha casa, por exemplo, eu acho que. Mas Pelas igual, contas que eu fiz contigo, independente de ser uma residência comum, tu vai ter vários fatores, como ele explicou, que é sim, o tamanho da placa, o teu consumo próprio sim. e o que tu vai ter de guardado junto com a concessionária para reaproveitar depois. Então, Exatamente. são vários Isso. fatores que vão determinar esse valor de consumo final. É que na verdade, eu esqueço, porque eu tô Economia, aqui né? te fazendo a pergunta e tô eu fazendo na minha residência as contas da minha residência, da minha casa. Tu entendeu do que ela meu- tá fazendo? Não, mas- Ela tá aproveitando Mas a esse gente pode momento usar para um fazer exemplo. consultoria, Mas então né? a gente pode usar o exemplo. Cortou. Ah, vai. Consumo, alguém me ligou aqui, mas eu falei que eu ia estar em reunião, ele não tá dando negar de novo, mas daqui a pouco ele desiste. Tá. Vamos pegar o exemplo. Tu consome o quê? 500 kWh por mês? Tu tem noção de quanto tu consome? Não. Em média. Ela tá com a conta de luz na mão. Peraí. Ou- Quer dizer, eu tô com o telefone na eu mão, só que tô, daí sabe como é que é, né? tô Coisa. me baseando pelo 6, alguma coisa que tu me disse da potência do sistema. 6,5. É, 6,5. 6,5. Isso talvez seja até 700 kWh mês. É bastante coisa. E não, é graúdo. O negócio lá em casa é graúdo. Então, ó, Conte meu compadre. É em torno de 400. 400, daí o sistema tá bem acima do que tu precisa. Mas vamos fazer uma conta aí de 400 kWh, tá? Por mês, tu vai zerar. Se a tua tarifa tá 80 centavos, isso aí dá R$ 320 mensal. Vezes 12 anos, 3.840 no ano. Vezes 25 anos, 96 mil. Uma casa. Um imóvel. Para um consumo de 400 kWh mês. Que é bastante. Meu Deus. Que se tu for fazer a conta... Não. Em reais eu gasto bem por mês de luz. E assim, esse sistema 6,5 é para mais, não é para 400. É para mais. 400 é um sistema de 4, alguma coisa. Entendeu? Talvez até 3,7, 3,6 dá uns 400. Você está falando algo que é o dobro. Então seria o dobro de economia desses 96. É quase 200 mil. A gente teve uma live. Deixa eu aproveitar que nós estamos encerrando essa parte, né, pontual. O que é? Já tem... O Lele Comat perguntou qual é a manutenção preventiva que nós já falamos e a gente vai revisar aqui que o Guilherme estava dizendo que o sistema fotovoltaico, as placas, têm uma vida útil bem resistente, uma questão de manutenção muito baixa e que a manutenção preventiva seria a limpeza anual das placas, que é uma limpeza simples, mas que por eles é recomendado sempre que seja feito com uma empresa especializada, porque apesar de ser uma coisa simples de ser feita, demanda um certo cuidado, né? Perfeito. A gente aprendeu direitinho a lição. É isso aí. Um detalhe importante, até para complementar a dúvida ali, por exemplo, todos os sistemas hoje têm monitoramento remoto. Se tu tem um Wi-Fi em casa, eu consigo olhar todos os meus clientes aqui e ver quanto eles produziram por dia. Então, se algo anormal aconteceu, ou a tensão na rede mudou, desarmou o sistema por algum motivo, deu um surto, eu recebo um alerta. E aí eu posso estudar o caso dele e vejo se houve algum problema. Posso dar uma manutenção que não estava prevista, né? E lá ver, vem cá, o teu disjuntor está caindo, enfim, né? Então, normalmente, não acontece, né? A não ser que algo anormal venha acontecer. E aí controlar. A limpeza,
ela é, inclusive, é mais porque o teu rendimento cai. Tu produz 1.000 kWh no ano. Vou dar um exemplo, tá? Vamos dar outro exemplo. 4.000 kWh no ano. Logo no segundo ano, se tu não limpar, ele vai produzir 3.800 kWh. No terceiro ano, ele pode cair para 3.500 kWh. Teu sistema produzindo. Então, ele está produzindo menos porque tem muita sujeira nas placas. Então, Sim, a manutenção... tá impedindo com que a infiltração do sol seja limpa. E isso, a irradiação seja mais pura, né? Ela está perdendo eficiência. Então, a limpeza é basicamente para manter essa eficiência o mais alto possível, né? Não é porque o sistema vai parar de funcionar. Não é que ele vai estragar. É simplesmente por querer manter a produção alta, né? O mais alto possível, né? A Renata veio com questões bem pontuais, porque a gente queria esclarecer com a questão de capacidade, possibilidades e viabilidade. Eu, por outro lado, venho para te perguntar com relação à parte mais técnica especificamente. Então, eu e a Renata decidimos, ela já esclareceu as dúvidas dela, ela já sabe que é realmente o que ela quer, ela decidiu o que ela quer e agora a gente vai comprar. A gente sabe que o mercado disponibiliza materiais diferentes, de marcas diferentes, e aí vem uma questão muito importante. Como escolher o que é mais adequado para mim e se isso também envolve a questão da marca, da empresa que produz, do valor que está agregado naquele produto que eu estou comprando. Como é que a ESSOL nos fornece essa assessoria para a gente fazer a seleção do que a gente vai efetivamente colocar no nosso sistema, na nossa casa. Certo. Isso aí é bem interessante, tá? Porque a grande briga entre as concorrências é isso, tá? É marcas diferentes. Cada um vai defender a marca que trabalha, vai dar argumentos prós, contras. Normalmente as marcas bem conhecidas, todas elas são boas. Só que, cara, para cada caso, nós, tecnicamente, a gente recomenda. Por exemplo, tem um sistema que ele é mais inteligente, mas ele é 30% mais caro. Mas por que eu vou botar num telhado que não tem obstáculo nenhum, não tem sombreamento, não tem uma chaminé, não cai muita folha? Não justifica eu investir num sistema 30% mais caro que num telhado limpo. Num telhado que tu tem sombreamento, um condomínio, tu tem vários volumes de caixa d'água, tem sombras em cima da placa. A sombra em cima de um sistema, ela é um vilão. Ela reduz a tua produção pela metade. Então, se tu está num sistema convencional, eu chamo assim, que não é inteligente, num local sombreado, tu tá rasgando dinheiro, tu tá fazendo um mau negócio pro teu cliente. Então, eu não vou recomendar um telhado limpo, um sistema que é 30% mais caro, que é inteligente, que a gente não vai usufruir de toda a inteligência do sistema. É um sistema ótimo, a garantia, a marca é magnífica, mas tem pessoas, tem concorrentes, eles trabalham só com um, e oferta aquele 30% mais caro para todos. É ótimo, mas para nós não justifica tu pagar. Então a gente trabalha com 3, 4 marcas, né, que se adequam mais ou menos com o perfil de cada um dos clientes, né? Tem clientes que buscam preço. Eu quero preço. Hoje, os inversores, pelo menos que nós trabalhamos, todos são bons. Tem uns mais bem reconhecidos no mercado, ou seja, marcas mais renomadas no mercado, ou seja, ela põe um preço mais alto, por isso. Talvez empreguem uns componentes eletrônicos um pouco mais robustos para valorizar a marca delas. Vamos por um tênis da Nike. É Nike, é a marca. Tem tênis bom que não é da Nike, que é leve, que é macio, que é confortável, e é metade do preço. Mas tem gente que preza pela qualidade da Nike, a marca da Nike. Então, a gente tenta enxergar qual é o perfil do cliente,
né? Porque é difícil a gente falar, pô, mas então essa marca tua é vagabunda. Desculpa o termo, mas Sim. não. A marca tem as mesmas garantias, a mesma vida útil, só que é uma marca um pouco menos conhecida, menos estabelecida no mercado, né? Menos valorizada. Talvez ela mude, valorize depois, enfim. Então, a gente tenta trabalhar com essas umas 4 marcas justamente para isso, sabe? Não ficar preso, mas todas elas, e hoje, claro, tem marcas que eu nem sei, não conheço, Mequetrefe, que realmente é um mau produto. Mas quem trabalha no ramo há tempo, sabe, está fazendo. Todos nós conhecemos as marcas que funcionam, que prestam, né? Não sei se Mas eu as respondi. marcas que tu usa, que são mais em conta, que têm um valor mais baixo, para vocês oferecerem isso para o cliente, vocês garantem. Não, tudo que eu ofereço para o cliente, eu garanto. Eu não vou oferecer nada que eu não quero me incomodar. Eu quero fazer um bom negócio. O que é um bom negócio? É o cliente tranquilo e eu sem pepino para resolver, né? Então eu não quero botar uma coisa que vai me dar um retrabalho, eu ter que voltar lá, trocar o inversor, ou deu pane, Não, eu quero fazer uma vez, o cliente não precisar me chamar mais. Isso é o negócio, né? É como a gente interpreta. Então a gente só trabalha com marcas que não nos causam problemas, ou seja, marcas boas, de altíssima qualidade, que não dão problemas, né? A nossa função como profissionais é trazer solução e não problema, né? Justamente. A gente tenta direcionar para o cliente. Vamos mudar nomes aqui. Tem a marca Dai e tem marca Sangral. A Sangral, marca um nome boníssimo. A tecnologia a gente vê. A Dai é um pouquinho mais barata. Os dois têm a mesma função, fazem a mesma coisa, as mesmas garantias, a mesma vida útil. Trabalhamos com os dois inversores que a gente tem, com vários clientes, os dois estão funcionando, nunca deram problema, só que um é mais barato que o outro. Sempre que a gente pode recomendar tecnicamente, a gente até tenta o Sangral, porque a gente sabe que a marca tem mais valor agregado ali, sabe? Mas tem, não, mas olha, o concorrente está me oferecendo tal e tal e tal. Não, tudo bem, vamos trabalhar com a mesma marca do inversor para a gente poder estar falando a mesma linguagem, né? Tem marcas que a gente não trabalha. Daí eu digo, olha, infelizmente essa marca eu não trabalho. Eu trabalho com uma marca assim que é compatível com essa. E é mais ou menos assim o mercado, né? Eu acho que como tudo, né? Qualquer outro serviço tem tecnicamente, isso é muito uma escolha técnica, né? Não é um segredo de bolo. O meu sócio, o engenheiro eletrônico, ele gosta muito de trabalhar com essas marcas que a gente trabalha. Ele é muito bem familiarizado, conhece. Tem outros engenheiros que preferem trabalhar com outras marcas. Cada um tem os seus argumentos, seus motivos, né? E talvez ninguém esteja errado, não. Sim. Para o pessoal que está conosco na live, eu gostaria de deixar aí alguns minutinhos a mais, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar para o Guilherme, porque realmente é um assunto que está em alta nesse momento. É uma coisa, como nós estávamos conversando, eu e a Renata, que a gente falou no início, é por uma questão econômica financeiramente, ecologicamente mais adequada para nós em todas as questões, e que a longo prazo eu não vejo a nossa sociedade de outra forma que não adepta a esse sistema de forma geral. Nós, mais dúvidas todas? Nossa, todas. Não, com Deixa eu certeza, ver se tem mais Nisso. alguma coisa. Eu acho que esse tipo de tecnologia não tem volta, né? Sim. Não tem como. Podem tentar fazer o que quiserem, mas não vão, não tem. É E dali se para você frente. falou agora, e se um dia, claro, não é o caso, né? Mas se um dia eu quiser remover isso, pode? Pode, já. Inclusive já tivemos Não tem porquê, né? Já não, até, olha só, tiveram, né? acontece, porque o cliente instalou na casa, daí tá ali há 4 anos usufruindo, tá economizando, tudo beleza, mas apareceu um negócio, ele quis vender a casa e se mudou para outra casa. Então, vai lá, desmonta o sistema dele, põe num caminhão, num frete, leva para nova casa, instala na nova casa e tudo certo, entendeu?
Ah, Claro, que legal, levar tu vai, tu junto, vai, né? tu vai ter um custo a mais, porque tu vai pagar de novo a mão de obra, né? Vai ter que desinstalar e instalar, né? Então, mas é esse só o custo. Por exemplo, Mas se for 70. com a mesma empresa, tem um descontinho. Ah, não, com certeza. Sempre tem, né? É cliente é parceria, né? Mas o 70% do teu custo já está ali, que é o material. O material é a maior parte do teu investimento, né? Quem disser que assistiu a live da ESOL no Reinite já vai ganhar desconto. Só procurar o Guilherme, que o Guilherme já vai disponibilizar o serviço que ele disponibiliza sempre. Que aí eu venho como... eu tenho honra em dizer isso, que como assessora administrativa, a ESOL oferece os melhores serviços técnicos, qualidade. Eles têm garantia, porque eles têm marca registrada. O Guilherme é um cara extremamente cuidadoso e responsável com o que ele faz, e por isso eu tive a honra de convidá-lo e trazê-lo aqui para falar a respeito disso. Como a gente já falou, e eu me torno repetitiva, mas vou falar, o sistema fotovoltaico, como a própria Edilane falou, e outras pessoas já disseram na live, é o nosso futuro, não temos como voltar atrás, né? É a única salvação que nós temos em questões de ecológicas e econômicas. E, enfim, acredito que tem mais alguma observação que tu acha importante que a gente não tenha lembrado de trazer hoje? Não, eu primeiro agradeço as palavras, né? Eu faço das tuas palavras as minhas, assim. Eu agradeço todo o teu apoio também. Olha, excepcional, né? Não tem outra palavra, assim, a dizer. É excepcional, é tudo ótimo, perfeito, agilidade. Então, obrigado. Eu que me sinto honrado aí de poder estar participando. Eu estou pegando aqui ao mesmo tempo, eu estou olhando para o lado aqui e vendo se tem algum assuntinho que eu possa comentar, mas eu acho que a gente fala. Comentários, Não, né? tô Vamos, falando, vamos pegar. Tem falamos de tudo. a Isso. Paula. A Paula está dizendo que vocês são ótimos profissionais. A Edilane dizendo desconto para a galera do Reinício. Isso aí. É só dizer que estava na live. O Guilherme é um cara que tudo que ele puder facilitar, auxiliar, ele vai. Ele está sempre disponível. Os meus parceiros são nisso. Eles estão sempre. É que nem Renata. Precisou, no desespero, chama que a gente resolve. Não aprendemos a fabricar dinheiro ainda, mas a gente resolve. A Mila tá dando os parabéns. Parabéns pela live, excelente. A ESOL é uma empresa séria, comprometida e com excelentes profissionais, exatamente. A Angélica está dizendo que é uma ótima empresa, que ela super indica. Então, todos os nossos testemunhos aí, os nossos convidados, estão falando a respeito disso. O Guilherme, tu estava revisando aí para ver se faltou algum assunto importante. Não, mas foi abordado, acho que de forma geral, aí, tudo que é mais importante de forma sucinta. Mas, de novo, né? Estou à disposição para qualquer dúvida que aparecer, é só me chamar e vai ser um prazer sanar as dúvidas, né? Quanto tempo nós temos? Na verdade, Um minuto. nós temos 1 minuto para fechar 1 hora que nós tivemos. Nós começamos um pouquinho atrasadas hoje em função dos nossos problemas técnicos aqui, mas graças a Deus foi mais uma live de sucesso, graças ao Guilherme que se disponibilizou para vir trazer aí essas informações que são extremamente úteis, né? E aí tem uma pergunta, que foi um assunto que a gente já falou também, que é o Lele Comat está falando sobre a regulamentação, né? A gente falou muito rápido aí de que houve uma regulamentação específica que está sendo evolutiva, que as taxações estão sendo cumulativas e vão mudar tempestivamente de acordo com a evolução da aplicação do sistema aí. Mas a gente deixa aí o contato do Guilherme, sigam a ESOL, chamem eles no direct. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, quem não conseguiu assistir a live desde o início, ela vai ficar salva, disponível aqui. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e o Guilherme, com certeza absoluta,
vai auxiliar quem tiver alguma dúvida ou precisar de algum auxílio. Mais alguma coisa? Com certeza. Eu não estava olhando aqui os comentários aqui, que eu também estou com o telefone na mão para dar uma olhada. Não, tudo certo. Muito obrigado, Eu que agradeço. Guilherme, pelas dúvidas aí esclarecidas. E no final, mais um pouquinho, se não hoje, amanhã, te mando uma foto da minha conta, pra gente, da minha conta de luz aqui, pra gente chegar no resultado fixo. Ela vai querer te pagar em unhas, tá? Já te prepara. Não tem problema. Que nem eu te falei. Eu te negocia. Hoje mesmo, devido a vir conversar aqui contigo, mais uma vez me veio na cabeça real vender o carro, né? Para poder fazer, porque coisa do inferno, tem que chegar todo aquele mês, desembolsar toda aquela boca, só que no cálculo por cima tu já viu que eu gasto, que é uma beleza por mês, né? Eu, assim, o carro é conforto, né? Mas se tu não tem que estar viajando com o carro, não precisa, não tem por que tu ter o carro, né? A M é que eu moro em Gravataí e trabalho em Porto Alegre, né? Imagina se eu pegar o Uber, esse é o problema. Mas aí eu resolvo um Fusca que eu quero comprar. Eu disse que eu queria comprar um Fusca. Mas aí tudo é uma questão de análise e de organização, né? Sim. Às vezes vale a pena tu fazer uma troca, uma compensação, pega um meio de transporte mais simples, mais econômico. Mas é verdade, Guilherme. Agora falando aqui em Fusca, em real, sempre foi uma das minhas vontades ter um Fusca. E eu não sou muito fã do ar-condicionado. Quem sabe, né? Quem sabe, vai saber. A manutenção é barata. Com uma pedrinha tu consegue acelerar, entendeu? Tu consegue acelerar na mão mesmo, se der um problema. Mas tu mexe na mecânica, tu quer coisa dele levantar o capô. Não, eu dou uma. Aí a aguinha tu vai ter que cuidar de parar, né? Sinaleiro e mexer no motor. Vai ter que cuidar a aguinha daí, tem que cuidar, porque daí tu vai ter que mexer. Nunca tive esse problema. Sempre andava sujo de graxa, mas então, não dá. Tudo certo, então vai dar certo. Então. Muito obrigada, viu, Guilherme? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram conosco hoje. Mais uma vez, a live vai ficar disponível para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem. E, mais uma vez, de novo, insisto, procurem o Guilherme, sigam, acompanhem todas as informações. E se tiverem alguma dúvida e precisarem de alguma coisa, a Rê, a Nice e o Guilherme estão sempre aqui 24 horas por dia trabalhando por vocês. É isso aí. Muito obrigado. Obrigadão, uma ótima semana. Pra todos. E estamos sempre juntos. É isso aí. Contem com nós. Beijão, até mais. Deus. Até a próxima terça-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Reinicie e pergunta. Tá certo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.